Quero convidar o reverendo Carlos Delpino para assumir aqui a tribuna, púlpito. Reverendo Carlos Delpino, ele é missionário da PMT, trabalha hoje na Espanha e ali faz um trabalho gigante com praticamente o mundo inteiro. Já é conhecido da igreja, já esteve aqui outras vezes. Que Deus o use, o abençoe. Irmã Rosa, sua esposa, que o acompanha. Bem-vinda, irmã Rosa. Deus abençoe a sua vida. A nossa igreja esteve orando pelo casal quando eles tiveram Covid. Graças a Deus, Deus deu recuperação, sem sequelas. Louvado seja Deus. Deus o abençoe, reverendo. Bem-vindo. Boa noite. Uma alegria voltar a essa casa, revê-los, rever algumas pessoas que são amigos já de muito tempo e poder compartilhar um pouquinho com vocês, em primeiro lugar, a palavra de Deus, que é o centro da nossa vida, e também depois um pouquinho do trabalho que estamos realizando lá na Europa, a Rosa e eu. Para nossa meditação, queria convidá-los à leitura do livro de Atos, capítulo 3, Atos, capítulo 3, versículos 11 a 26. Atos, capítulo 3, 11 a 26, diz assim a palavra de Deus: Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, pois disse Moisés: O Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém. Amém. Quando nós pensamos na missão da igreja, às vezes pensamos que a missão é algo que deve ser realizada por um grupo restrito de pessoas, 2 ou 3, que nós enviamos daqui para lá, para outro lugar. Mas, na verdade, a vocação missionária, ela precisa ser entendida e vivida prioritariamente, irmãos, como sendo uma vocação
de todo o povo de Deus. Todos nós, povo de Cristo nesse mundo, somos chamados por Deus para servi-lo neste mundo, para proclamar o Evangelho do Senhor a todas as outras pessoas. Não há muito mais do que isso como centro da nossa própria vocação. A igreja foi convocada e a igreja é enviada por Deus para levar adiante essa proclamação do Evangelho com todos os elementos que compõem essa pregação por todo o mundo, não apenas para os nossos vizinhos, mas para todos os seres humanos. E quando nós lemos esse texto, nós vemos um pouquinho dessa missão sendo comentada de uma forma muito peculiar, através dos personagens que aparecem neste texto. Quando lemos o texto, encontramos alguns personagens que chamam a atenção para o que aconteceu com eles, para a forma como viveram, para o que Deus fez na vida deles. E, olhando um pouquinho para a vida desses personagens, creio que nós podemos nos encontrar neles como povo missionário de Cristo nesse mundo. Então, eu queria comentar brevemente sobre cada um desses personagens, buscando trazer para a gente essa visão da missão de Deus no mundo através do seu povo. O primeiro personagem que nós temos aqui é aquele homem que foi curado, um homem curado. O capítulo 3, se os irmãos estão com a Bíblia aberta, eu peço que abram suas Bíblias, no texto, vamos conferindo algumas ideias aqui. O capítulo começa narrando a cura de um mendigo aleijado de nascença, um homem que estava limitado e preso tanto pela sua dependência física, que era talvez a limitação mais visível que ele tinha, mas principalmente limitado e preso pela sistemática imposição, versículo 2, de ser ali colocado todos os dias para pedir esmolas. Possivelmente essa fosse a sua grande prisão, ser todos os dias colocado ali na entrada do templo para pedir esmolas. E talvez essa limitação se tornasse mais profunda na sua vida quando lemos no versículo 5 que a sua expectativa última de vida podia ser resumida nas palavras esperar receber deles alguma coisa, versículo 5. Ele estava ali esperando receber algumas moedas, alguma roupa, um pedaço de pão, qualquer coisa. Essa era a expectativa dele. Essa é a nossa expectativa. Por onde andam as nossas expectativas, Esse homem, entretanto, foi alvo da graça de Deus, uma graça que se manifestou na sua vida através da ação dos apóstolos. Consequentemente, da igreja, apóstolos que simplesmente podiam haver parado naquele discurso tão contemporâneo e tão oportuno do versículo 6, dizendo, não tenho prata nem ouro, parado aí. Não tenho prata nem ouro, ponto final. Mas ele acabava de receber o que ninguém nunca lhe havia oferecido na vida, a graça de Deus. Além de uma restituição da saúde, uma saúde perfeita, derivada da fé que vem no nome de Jesus, versículo 16. Porque foi Jesus quem o curou, quem o libertou, quem o fortaleceu. Essa experiência transformadora de fé em Cristo o pôs de pé, fez com que ele entrasse no templo com os apóstolos, saltando, louvando a Deus, versículo 8, versículo 9, Entrou no pátio do templo saltando e louvando a Deus, algo que minutos antes era impossível, não fazia parte da sua expectativa de vida. Esse mendigo jogado à porta do templo, do lado de fora da igreja, foi alvo da ação graciosa de Deus, que se manifestou através do olhar e da ação atenciosa e misericordiosa da igreja. Versículo 4. A igreja, por meio daqueles apóstolos, foi quem o segurou pela mão direita. Versículo 7.
o ajudou a se levantar e o ajudou a caminhar. Não resta a menor dúvida de que esse homem e tudo que ele possa representar para mim e para você é campo missionário. O lado de fora é o nosso campo missionário. O que está do lado de fora das nossas portas é o nosso campo missionário. Ele pode estar alguns metros fora, como pode estar milhares de quilômetros distante. Mas se ele está fora dessa graça de Deus que se manifesta através do seu povo, ele é o seu e o meu campo missionário. Mas além do homem curado, eu queria mencionar um outro personagem, o povo, um povo incrédulo, um povo totalmente incrédulo, a população local. Essa população local ficou perplexa e ficou muito admirada com o exercício de uma fé genuína no Deus que restaura integralmente a vida humana. Versículo 10, eles ficaram alucinados. A população não esperava ver o que acabava de ver. Eles esperavam, sim, que os apóstolos cumprissem com a expectativa religiosa comum, ou seja, que desse uma esmola para o mendigo, seguissem seu caminho de autojustificação para dentro do templo. E, diante do texto, essa expectativa das pessoas em relação à atitude da igreja parece mais uma atitude de incredulidade do que de verdadeira fé. Versículo 11, esse povo incrédulo correu até eles. Eles queriam ver o que estava acontecendo, imaginando que Pedro e João, ou seja, a igreja aí representada, tivessem em si mesmos algum tipo de poder espiritual. Não sei, quem sabe fosse algum X-Men da fé, alguma coisa assim mais ou menos por esse estilo. Ou que eles tivessem uma comunhão com Deus tão intensa, tão superior à nossa, que eles se tornaram muito melhores do que os demais, inclusive do que todos nós. Esse povo incrédulo foi identificado por Pedro como sendo, versículo 12, israelitas, e versículo 17, seus irmãos de sangue. Pedro não apenas se identifica com essas pessoas, porque ele era também um israelita, mas Pedro menciona e interpreta alguns textos que eles conheciam, textos do Antigo Testamento. Por exemplo, versículo 22, versículo 23, versículo 25. E Pedro tenta, ao mencionar esses textos, levá-los a entender a verdadeira obra, a verdadeira missão do Messias. Mas desse povo incrédulo, ainda que religioso, e isso é importante, hein? Um povo incrédulo pode ser religioso. A incredulidade e a religiosidade são duas coisas que podem caminhar juntas, de mãos dadas, abraçados, como a gente vê no nosso mundo, como a gente vê desde a antiguidade, né? A incredulidade e a religiosidade não se excluem necessariamente. Mas daquele povo incrédulo, ainda que religioso, não se esperava tanta incredulidade, eu acho, né? Eu não esperava tanta incredulidade deles, porque eles eram israelitas, eles eram os detentores da Escritura Sagrada, do sola gratia, né? Do sola fides, e principalmente do sola Escritura. Eles eram os detentores dessa mensagem. Eles viveram a história da salvação na família deles. Por meio deles vieram os profetas, veio a lei e, finalmente, o Messias. Mas na interpretação que Pedro faz dessas mesmas Escrituras, fica claro que esse povo, supostamente religioso, supostamente detentor da verdade, traiu e entregou Jesus à morte, para ser morto. O negaram diante de Pilatos, versículo 13. E também o negaram publicamente, pedindo que fosse libertado um assassino no lugar dele, versículo 14. Consequentemente, conclui Pedro, esse povo, versículo 15, matou o autor da vida. Tudo isso era um povo religioso, incrédulo. Mas a mensagem do Evangelho também era dirigida a esse povo. O apóstolo sabe que eles fizeram tudo isso contra Cristo por ignorância, por mais que eles soubessem de memória textos das Sagradas Escrituras. Ainda assim, a ignorância prevaleceu na vida deles, versículo 17.
E Deus cumpriu, através dessa ignorância e dessa atitude de incredulidade do seu povo, o seu próprio propósito, que culminou, obviamente, como conhecemos a história, no sofrimento e na morte vicária de Jesus Cristo, o Messias de Deus, versículo 18. Então, se quando nós falamos daquele homem curado, nós pensamos na missão como aquele que está do lado de fora das nossas portas, quando pensamos agora nesse povo incrédulo, precisamos pensar na missão do lado de dentro, dentro das nossas portas, para fora, mas também para dentro, né? Possivelmente haja muita incredulidade nos nossos corações ainda, no nosso meio, e levar o povo de Deus a se reconsagrar a Cristo uma e outra vez é parte da missão que Deus coloca nas nossas mãos. Por isso Ele nos encheu de dons, de talentos, de recursos, de ministérios, de capacidades e de disposição para servi-lo dentro e fora da igreja. Mas há um terceiro personagem, que é a igreja. Aqui no texto vemos a igreja como uma igreja seguidora. O texto destaca a presença de uma igreja que deliberadamente segue a Cristo em sua missão redentora. Aqueles dois apóstolos estavam plenamente certos de que a sua vocação maior não era fazer um montão de coisas, acumular reuniões, como a gente faz todos os dias, mas eles tinham certeza absoluta que a sua missão principal era a de seguir a Cristo. O restante, reuniões, trabalhos, atividades e tudo mais que nós precisamos fazer, tudo isso se deriva desse centro, desse miolo, desse núcleo que é o seguimento de Cristo. Seguimos a Cristo. Isso se reflete nas atitudes daquela igreja, daqueles apóstolos, em relação ao homem curado, em relação ao povo incrédulo e em relação ao próprio Cristo. Pedro começa o seu discurso desviando o olhar maravilhado dos israelitas para o verdadeiro autor da cura do mendigo, que foi Jesus. Versículo 12 e 13. De fato, os olhares de admiração naquele momento estavam sobre os apóstolos, sobre a igreja. E eles poderiam ceder à tentação de obter os dividendos religiosos desses olhares, né? Porque, afinal de contas, é o progresso, é o sucesso da obra de Deus. Mas a igreja verdadeiramente seguidora do Cristo sofredor é a igreja que renuncia ao reconhecimento público para que Jesus Cristo seja devidamente anunciado e glorificado. A igreja seguidora é uma igreja que assume a sua verdadeira posição e vocação de testemunha. Versículo 15, quando diz, nós somos testemunhas disso, essa é a verdadeira vocação dessa igreja que segue a Cristo. Uma igreja que segue é uma igreja que testemunha. Não é uma instituição que testemunha, é um povo que testemunha. Todos nós somos testemunhas de Cristo. E isso do versículo 15, que nós somos testemunhas disso, essa expressão do versículo, parece é como uma espécie de confissão de fé que se renova na nossa vida, na vida da igreja, diariamente. Se renova nos nossos lábios, lábios que proclamam. Se renova nas nossas mãos, mãos que sinalizam o amor de Deus através das atitudes, das obras e do comportamento, da forma como nós vivemos. Mas, por fim, eu queria mencionar o Deus atuante. O Deus atuante possivelmente seja o personagem mais importante dessa história, porque ele tem o protagonismo de tudo nas suas mãos. Ele fez tudo. É impressionante que em toda essa narrativa nós encontramos a presença do Deus que atua incessantemente na história humana. Você já olhou para Deus a partir dessa dimensão? Deus não é só o meu Pai, meu Salvador, o meu amigo, o que quer me encher de presentes e de consumos e de coisas.
Você já pensou em Deus como aquele que incessantemente atua na história humana? Oi, peraí, talvez não, porque senão o mundo não estava esse desastre que ele anda nos últimos, sempre. O mundo sempre foi um desastre. Então, onde é que está Deus nesse mundo? Mas o texto o apresenta como aquele que dirige o curso dos acontecimentos, aquele que conduz e conduziu a vida e a obra de Cristo ao cumprimento fiel dos seus propósitos redentores. Se não, veja bem, acompanhe comigo no seu texto, versículo 13. Versículo 13 diz que foi Deus quem glorificou o seu servo Jesus. Não foi a igreja, não foi a nossa declaração de fé, foi Deus quem glorificou seu servo Jesus. Versículo 15. Foi Ele quem o ressuscitou dos mortos. Também não fomos nós que o ressuscitamos dos mortos, foi Deus. Versículo 18. Foi quem cumpriu o que tinha sido predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Assim que a condução de Deus na vida da história, nos acontecimentos históricos, não livrou o seu próprio Filho do sofrimento. Versículo 21. Foi Deus quem falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. E o 26, foi Ele quem ressuscitou o seu servo, Jesus. Deus agindo na história. Porque se Deus não houvesse realizado essas ações que o texto menciona, onde estaríamos esta noite? Você e eu. Em qualquer lugar, menos aqui. Nós estamos aqui porque Deus, desde antes da fundação do mundo, começou a elaborar planos, projetos, decretando esses projetos, construindo o universo, porque a criação se torna o palco da ação redentora de Deus, construindo esse universo, redimindo esse universo, por meio de Jesus Cristo, chegando até a gente. Como que Deus não atua nos acontecimentos históricos, né? Inclusive, é importante para mim, eu acho que é significativo, o versículo 25, quando o apóstolo Pedro cita um texto do Antigo Testamento, que está em Gênesis 12, versículo 3, onde diz que por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos serão abençoados. É uma aliança. E tal aliança para o apóstolo, para a igreja, para a gente hoje, não pode ser entendida de outra forma, a não ser vendo no Cristo ressurreto a única possibilidade da bênção de Deus para as nossas vidas, para a vida de qualquer ser humano, para que todos nós possamos nos converter das nossas próprias maldades. Nesse sentido, nós encontramos na ação de Deus a própria essência, a própria origem da missão. Diante dessa história, uma narrativa bíblica, creio que nós devemos nos perguntar, como pessoas, como família, como igreja, como podemos compreender melhor a vocação e a responsabilidade que Deus nos dá como povo missionário de Cristo nesse mundo. Qual é a minha função, qual é o seu lugar à luz da vocação desse povo, à luz da vocação da igreja? Todos nós somos chamados por Cristo para exercer o nosso ministério de serviço a Ele no mundo. E eu espero que a palavra de Deus possa encontrar guarida nos nossos corações e que possamos ser um povo cada vez mais fiel ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Queria compartilhar um pouquinho